Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os e pedindo a permissão para Deus e Jesus, para os nossos guias protetores, para abrir mais um programa Diálogo Espírita, que é a doutrina espírita passada limpo. E nesse momento, então, para fazer essa abertura com uma prece, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazê-la. E nós, de nossa vez, convidamos vós, que nos assiste, que nos ouve, e todos juntos, vamos pensar em Jesus. Pensemos no amado Mestre. Não precisa pensar nele na cruz, mas sinta ele. Se puder fechar os olhos, feche. Respire com calma e sinta o amado Mestre, como nós estamos fazendo aqui. E rogamos também que Deus permita, nestes momentos, durante este diálogo, que os bons espíritos possam trazer os fluidos que todos nós necessitamos. Nós, neste momento, as boas intuições, bons pensamentos, vós que sofre, quem sabe o alívio às vossas dores, as dores da alma, as forças a todos nós que necessitarmos para os nossos enfrentamentos. Obrigado, Deus. E que nós possamos também, e convidamos que todos vós possam deixar uma água para fluidificar durante este banquete. Obrigado. E que assim seja, ó Pai amado. O trabalho de hoje observemos-nos, está em João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Evangelho de João. A quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem assevere, há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. A lição parecida com a lição passada, mas interessantíssima. Irmão Jussi. É verdade, Antônio. Nós poderíamos usar as mesmas referências, né? Parece que Emmanuel ele segue um roteiro assim de ensinamento, né? Mas para que a gente possa ampliar esse diálogo, né? Esse nosso debate, que é muito salutar, eu resolvi pular no Evangelho para um outro capítulo, que vai tratar talvez sobre as mesmas questões, mas nós poderemos fazê-lo de forma diferente. Então fui lá para o capítulo 11, Antônio. Amar ao próximo como a si mesmo. Que lá está situado a lei do amor, e lá está situado a fé e a caridade.
de um espírito protetor. E nesse aspecto é importante, que a gente falou muito no programa anterior, que a gente defina o que é caridade como Jesus gostaria que nós praticássemos. Não pelo exercício, mas pelo sentimento. Por isso que a fé está agregada à atitude de caridade. Porque só com a fé é que nós praticaremos caridade desinteressadamente, abdicando de ideias egoístas e calculistas na hora da prática da caridade. Eu não tinha percebido, Antônio, como é bom estudar isso dessa forma, qual era a finalidade da fé junto à caridade. É retirar o sentimento egóico da atitude, é elevar o sentimento, é fazer o bem para quem quer que seja, sem interesse algum. Só faz isso quem tem fé, quem está seguindo um objetivo maior, quem compreendeu Jesus e sabe que a lei de Deus está na sua consciência. Irmão Dilson. Continuando então. Pois bem, gente, realmente, fazer o bem é bom, mas quando a gente faz o bem com fé na vida futura, com fé de que nenhum mal dura para sempre, de que necessitamos, nós outros, seguir os passos de Jesus. Quando, então, na prática da caridade, sobretudo a caridade moral, né? Quando a gente dá um abraço, quando a gente procura nas nossas palavras que possam não ferir, não machucar, quando nós, então, fizemos qualquer gesto amoroso, bondoso para com o nosso próximo, como a gente gostaria que fosse feito para conosco, nós estaremos praticando a caridade, nós estaremos então observando os passos de Jesus, como ele andou, dando continuidade a este capítulo que o Julci nos trouxe. Tem um maior mandamento ali contido, que diz: vós deve amar teu Deus com todas as forças, ao próximo como a si mesmo. Este mandamento, ele nos traz a necessidade de nós nos amarmos no sentido de buscar Jesus dentro dos nossos corações, enquanto consciência profunda que possuímos de sermos bons. Eu acredito que todos vós que nos ouvem neste momento das vossas vidas, porque aí eu estou falando em espírito, nesta existência, você é desejoso do bem, do amor ao próximo. Você deseja isso, você deseja também ser amado. Você deseja amar-se. E a melhor forma é seguir realmente Jesus com fé e esperança, não hesitando nas dificuldades, nos percalços que a vida pode lhes trazer. Não hesite, os percalços virão, mas como disse também Jesus, carrega a tua cruz, me segue, mas foi ele que disse. Interessante, né? Nós sempre falamos do grande mandamento, né? E todo mundo fala desse grande mandamento. Eu estava pensando aqui com os meus botões, como é difícil. Então a gente poderia pegar a segunda parte só para começar. Amar ao próximo como a si mesmo. Deixa o primeiro assim.
Porque amar a Deus, quando der uma desgraça, nós chutamos uma pedra e quebramos o dedo, ferimos o dedo, a gente diz um palavrão. Quando xingamos alguém na rua, quando buzinam para nós dissemos um monte de coisa também. Nós não levamos desaforo para casa, né? Não pise no meu poncho, como diz o gaúcho. Então, e aí a gente não... E quando acontece uma desgraça conosco, onde está Deus? Então, eu não estou amando sobre todas as coisas. Então, vamos começar a tentar, pelo menos tentar, amar o próximo como a nós mesmos. Vamos começar a tentar isso. Entendendo o outro, entendendo esse outro que às vezes não me entende. Às vezes ele não sabe aonde eu quero chegar. Ele não está dentro de mim e às vezes eu não quero chegar na ferida. A gente quer ajudar e não consegue, o outro não consegue nos entender. A gente precisa amá-lo a si mesmo. Isso é a grande realidade. Começar a amá-lo talvez seja muito difícil, mas vamos começar a entendê-lo então. A praticar essa coisa assim da segunda parte. Da caridade segundo o Mestre Jesus, que é indulgência para com os defeitos alheios. Se nós começarmos a praticar esta segunda parte, a gente vai começar a chegar lá no amar ao próximo como a si mesmo, porque é muito difícil hoje. Não vem me dizer que é fácil para nós. Acho que é difícil. Por isso que nós temos que começar hoje o treinamento. Ontem já deveríamos ter começado. Com certeza, Antônio. E aí a gente vai penetrando nos significados dos ensinamentos, dos conhecimentos que nos são ofertados. E eu sei que vocês, todos nós, a humanidade, nós temos no nosso íntimo o desejo de sermos felizes. Mas é inútil, queridos irmãos, nós pensar em felicidade se nós alijarmos o nosso próximo dela. Então, para nós, felicidade na terra significa aperfeiçoamento moral, não amontoar coisas materiais. E nós estamos maduros para isso. Nós já temos noção prática e até exercício de sentimentos elevados. Muito embora falte muito para nós como humanidade, num planeta de expiação e provas, a atingir os planetas felizes, aqui já temos condição de nos alegrar com a vida, mas só seremos felizes na felicidade relativa que um planeta sofredor como o nosso nos oferece, se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E indulgência para com os defeitos alheios é uma tarefa a ser cumprida dentro do quesito caridade. Estava aqui pensando desde a fala do Antônio, nessa questão do amar ao próximo, aí o Jussi continua. Eu acredito que todos nós já estamos bem avançados na questão do sentimento e a vontade de amar ao próximo. Mas a gente tem um ingrediente aí que nos perturba atualmente, nesses momentos. Eu acredito nesse padrão existencial nosso. Eu acho que a gente guarda a semelhança. Estamos reunidos neste momento, neste orbe, porque de certa forma a gente está num certo padrão de imperfeição. Acredito que se nós... Eu vou tentar fazer uma comparação aqui para expressar o que eu estou desejando falar. Este livro maravilhoso, Fonte Viva. Se eu perguntar a você, Jussi, a você, Antônio, e a você, ouvinte, o que vocês enxergam aqui deste livro? Desse jeito. Ao ouvinte, provavelmente, aquela face lá. Ao Jussi, esta. A mim, esta.
ao Antônio e talvez a outra. Mas nós 4 estamos olhando a mesma obra em pontos de vista diferentes. Por que a gente briga por esta obra? Este é o ponto. E é o que está acontecendo, Dilson, agora, naquela guerra estúpida que a gente está assistindo, né? Lá na Palestina, né? Já acontece antes, né? São pontos de vista, né? Materiais, filosóficos, a separar irmãos que deveriam ter o mesmo objetivo existencial. E na sua origem eram irmãos de verdade. Sim. O mesmo sangue. Então, estão encarnando, estão reencarnando e tal, vão e voltam, né? Ali nós vemos e tratamos com o adjetivo chamado guerra. Mas quantas guerras nós estamos praticando ao longo da nossa existência com os nossos irmãos de caminhada e em torno do nosso comportamento diário, Antônio? É isso aí. Andar como Jesus andou. Jesus andou com sandálias, caminhava diariamente quilômetros e quilômetros numa terra de pedregulhos, difícil de caminhar, ferindo os pés e mãos. Ele andava no sol ardente daquele local lá, que é assim até hoje, ferindo seus pés. Não andava a cavalo, a não ser na entrada lá de Jerusalém, que ele montou num burrinho, andava a pé. Nós não precisamos andar a pé mais. E nós temos dificuldades para cumprir. Nós andamos com os nossos carrões por aí afora, sabe, não tem nem mais... Nos atrapalhamos com as nossas comodidades. Exatamente. Não temos a dificuldade que eles tinham, o sacrifício que eles tinham, o suor que eles saíam dos seus corpos, a dificuldade da pregação, de tudo mais. A ignorância daquele povo daquela época, e Jesus pregava a si mesmo, se ferindo, fazendo tudo o que podia fazer, ele pregava. E nós temos que andar como Jesus andou. Vamos pensar nisso? As nossas comodidades, Antônio, que são frutos do nosso progresso intelectual, então é conquista. Que nós deveríamos nos sentir felizes na utilização das conquistas da nossa inteligência, nos adoeceu. Estamos perdidos materialmente em razão da abundância que nos cerca. Já éramos doentes da alma, passamos a ser sofredores. Também doente Passamos a ser doente da alma e do corpo. Passamos a ser um sofredor. E dessa forma, como sofredor, a nossa fé cai em níveis insignificantes. Deixamos de levar a sério os ensinamentos de Jesus sobre como nós devemos nos comportar na relação com os nossos irmãos. E o que está acontecendo? Estamos, via de regra, perdendo a nossa encarnação. Por isso que avançamos muito lentamente. Olha a ferramenta que nós temos na mão para impulsionar a nossa vontade de viver bem, de sermos bons, de sermos felizes, né? Que é a doutrina espírita. Pode mudar o rumo das nossas vidas. E eu os aconselho. Mudou o rumo da minha vida. Experimente. Tenham curiosidade. Compareçam às casas espíritas. Vão buscar os seus ensinamentos, se matriculem nas escolas, assistam palestras, porque daí vai ser bem mais fácil de compreender porque a fé é o fermento que dá à caridade a sua grandeza de ser uma prática de sentimento elevado, como Jesus nos ensinou. E seguir a doutrina espírita não é seguir homens, é seguir a doutrina. Isso é importante que se diga. Tá, sobre isso que eu queria tocar 30 segundos. É muito importante que, até certa vez, alguém me trouxe uma notícia de que
de outra religião, da nossa co-irmã católica, né? Somos todos seguidores de Jesus. Ele veio e nos disse: olha, Dilson, hoje eu sou um católico melhor, porque eu frequento a casa de vocês. Eu não deixei de ser católico, mas sou o melhor, eu entendo o que o padre me fala, com a ajuda de vocês. Então, as religiões têm que trazer este viés. Tem que se unir. De conectarem, contribuírem para conectar uma com a outra. Conectar o nosso irmão, o ser humano com Deus. E todas as religiões, elas estão olhando para a mesma obra. Não pode cada uma olhar uma face e estabelecer a sua verdade. A verdade é uma só. É esclarecimento. Por isso que eu sempre falo, as religiões são todas importantes. Todas são importantes. Então o Espiritismo não é melhor. Não. Mas ele pode ajudar, inclusive. Muito. Ajudar, inclusive, a todos. Precisamos unir esforços nessa época tão difícil. Então, vamos falar em cima disso aí agora. Tão difícil que vive a humanidade, unir esforços em oração. Parar dessas pregações radicais que nós vemos por aí afora, uns contra o outro, né? Uns contra outros. Não importa que ele acredite em quê, vamos orar pelas pessoas. A Terra está assim, uma biosfera com muita violência, com miasmas e tudo mais. Nós precisamos clarear essa biosfera do planeta. E como vamos clarear isso? Através da oração. Através da oração, não tem outra fórmula. Sim. E conhecendo, né, o Espiritismo, o legal é que aquele que se matricula, aquele que vem às palestras nossas, eles vão ter um conhecimento que veio, não é nosso, é dos Espíritos. Aqueles que já viveram muito mais do que nós e que carregam a verdadeira sabedoria, daquilo que realmente pode nos trazer felicidade, né? E são os mesmos que estão também nas demais religiões. Portanto, para o encerramento também, meu irmão. Portanto, queridos amigos, irmãos, ouvintes e espectadores, estamos maduros intelectualmente para compreender quem somos, maduros intelectualmente para compreender as leis que regem a nossa existência. Basta vontade, interesse, para que a gente possa mergulhar nas renúncias que forem necessárias, no esforço que for necessário, no empreendimento que for necessário, porque, em última análise, tudo isso nos levará à felicidade pretendida. Então, neste momento em que já estamos encerrando mais um diálogo espírita, eu dobro os joelhos da minha alma e peço ao meu mestre querido que não deixe que o prazer do conforto me vença, que não deixe que a indiferença do meu pensamento se instale, que não deixe que as provações, por mais difíceis que sejam, me abalem. Me fortaleça, Senhor, interfere na minha vida. Eu sei que Tu podes, pois tanto já fez por nós, inclusive a Tua vida na carne Tu deste. Somos muito agradecidos por todo o legado que nos deixou, por Tua companhia vibratória constante em nossas vidas. Obrigado pelos ensinamentos que nos propõe. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.